Um dos assuntos mais relevantes desse ciclo tem sido a taxa de juros do Fed, que está alta para poder baixar a inflação americana. E isso faz com que tenha menos dinheiro do mercado, né? Isso diminui a liquidez do mercado e atrapalha o mercado subir, as ações e criptos subirem. Mas o que a gente tem visto nas últimas semanas é a inflação americana caindo até mais do que o esperado. E o Fed continua com a taxa de juros alta, né? Por quê e até quando? Né? É isso que eu vou tentar responder nesse vídeo. E para a gente entender um pouco melhor isso, os Estados Unidos ele tem três índices de inflação que são os principais. Né? Ele tem o IPP, que é a inflação ao produtor, ele tem o IPC, que é a inflação ao consumidor, mas essa é calculada através de pesquisa com os consumidores de quanto que eles estão gastando. E tem também o PCE, que é a inflação ao consumidor, mas essa é calculada através de dados reais do cartão de crédito e nota fiscal. Esse PCE é o preferido do Fed, né? E a gente tem visto nas últimas semanas esses três índices caindo bastante. Né? Então, será que isso já não é suficiente para o Fed cortar juros? Né? Por que ele não está cortando juros até agora? Né? Olha só, dá uma olhada aqui, por exemplo, no IPP. O IPP, né, índice da inflação ao produtor. Olha só que nas últimas três leituras ele veio abaixo do esperado. Olha aqui, o esperado era 3,3, ele veio 3,2. Né? Depois veio 2,7, 2,4. Inclusive esse 2,4 aqui saiu ontem, né? Dia 15/5. Né? Então já está muito perto da meta do Fed, que era de 2%. Né? Além do IPP, né? A gente tem aqui o IPC. Tá? Eu estou mostrando só a inflação cheia, não vou mostrar o núcleo para o vídeo não ficar muito grande. A inflação, né? O IPC já está em 2,3%. Né? A meta do Fed era 2. As últimas três leituras aqui vindo abaixo do esperado. Né? Aqui esperava 2,9, veio 2,8, depois 2,4, 2,3. Né? Então já está muito perto do esperado. E aqui o PCE, né? Que é o favorito do Fed. A última leitura veio um pouquinho acima do esperado, era esperado 2,2, veio 2,3, mas mesmo assim veio caindo de 2,7 para 2,3. Né? E a gente vai ter agora, dia 30, uma próxima leitura do PCE. Então, será que 2,3 o PCE, 2,3 o IPC, 2,4 o IPP, né? Será que isso já não é suficiente para o Fed cortar juros? Né? A gente vai ter dia 30 agora, né, uma próxima leitura do PCE. E se esse PCE cair pelo menos um pouquinho, né, ele está aqui em 2,3, né, se ele cair pelo menos para 2,2, eu acho que já pode ser um gatilho, né, para o mercado ganhar mais força, né, para ter mais aí, mais movimentos de alta aí na sequência. Né? E a gente tem aqui a taxa de juros do Fed, olha lá, ela está em 4,5, né? A taxa estava lá em 5,50, o Fed fez 3 cortes seguidos, né? Aqui para 5,25, 4,75, 4,50, depois em 3 decisões seguidas o Fed não cortou, né? Manteve ali em 4,50, a última foi aqui em 7/5 e a próxima vai ser em 18/6. Então, agora dia 30/5 tem um PCE. Será que se o PCE vier mais fraco, o Fed já não poderia cortar juros aqui em 18/6? Bom, o mercado está precificando que não. Né? Interessante isso, olha só, aqui no monitor do mercado, que nesse momento, 96% do mercado espera que lá em 18/6 o Fed não vai cortar juros de novo. Né? Depois a gente tem outra decisão do Fed aqui no dia 30/7, que a gente tem nesse momento aqui, ó, 69% esperando que não vai cortar juros lá e aqui 29% esperando que lá em julho a gente já vai ter um corte.
Depois tem outra decisão aqui, 17/9, aqui a maioria já esperando que lá a gente já vai ter pelo menos um corte. Depois 29/10, aqui a maioria esperando que lá a gente ainda vai estar com um corte, 35% achando que lá já vai ter 2 cortes. E o último do ano aqui, né, em 10 de dezembro, a maioria achando que lá a gente já vai estar com 2 cortes de juros. Mas nessa próxima aqui, né, a maioria do mercado esperando, né, que o Fed não corte juros, né? Por quê? Né? Por que o mercado está esperando isso? Bom, o que o Powell tem falado é que as tarifas do Trump elas estão causando muita incerteza e que ele quer esperar, né, para ver o impacto que as tarifas vão causar na economia para ele poder decidir com mais clareza, né? O Powell falou muito de clareza na última decisão de juros, que foi dia 7. Só que o Trump já anunciou vários acordos comerciais, anunciou inclusive pausas nas tarifas, inclusive com a China. Inclusive, esse anúncio da pausa, né, da tarifa para a China, ele veio depois que o Fed tomou a última decisão de juros, né? Então, quando o Fed tomou a última decisão de juros, ainda não tinha o acordo dos Estados Unidos com a China e agora já tem. Né? Será que mesmo assim ainda não é suficiente, né, para eles cortarem juros? Bom, a pausa nas tarifas que o Trump anunciou, a maioria delas vai encerrar ali no começo de julho. E a gente vai ter em julho mais uma decisão de corte de juros. Né? Então, se o Powell não cortar juros agora, em junho, pode ser que ele corte ali em julho. Né? Agora, em junho, né, o que poderia fazer o Powell cortar juros seria se o PCE do dia 30 desse mês vier bem mais fraco. Né? Se o PCE vier bem mais fraco agora, dia 30, pode ser até que o Fed surpreenda e corte juros logo em junho. Se não vier esse corte em junho, em julho termina a pausa das tarifas que o Trump colocou. Então, quando terminar essa pausa nas tarifas, o Trump vai ter que decidir se ele volta com as tarifas ou se ele encerra as tarifas. E se ele encerrar realmente ali em julho, depois dessa pausa dos 90 dias, aí sim a gente pode ter a clareza que o Fed espera, né, para poder em julho decidir ali cortar juros. Né? Então, de toda maneira, né, a gente está vendo a inflação aí bem perto da meta e a gente já está vendo também muitos acordos ali com relação a tarifas. Né? Então a gente pode ter aí em breve, em junho ou em julho, já algum corte na taxa de juros do Fed. E se a gente tiver pelo menos um corte agora nos próximos meses, isso pode ser um fator que pode trazer bastante força para o mercado, né, para ele dar mais uma pernada forte aí e trazer para a gente a out-season que a gente está querendo, né, e talvez até o PCE desse mês, dia 30, né, se ele vier aí abaixo do esperado, a gente pode ter também mais um impulsionador aí para o mercado voltar a explodir, né, e a gente ter aí a out-season que a gente espera. Né? Então, vamos ficar de olho aí no PCS mês dia 30, depois em junho decisão de juros do Fed, julho outra decisão de juros, começo de julho encerra ali essa pausa das tarifas, né? Vamos ver se o Trump encerra elas de uma vez por todas, né? E vamos continuar acompanhando aí, né? Parece que a gente está perto de ver aí o Fed cortando juros, né? E a gente tendo aí mais uma grande pernada no mercado. Então, se você gostou aí, se eu te ajudei um pouco com esse vídeo, se inscreve aí no canal, deixa aí seu curtir, compartilhar. Valeu, até a próxima aí.